Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Estamos começando a nossa live aqui. Enfim, tô super feliz. Tô até nervoso, né, para começar aqui essa live. É, enfim, muito feliz que a gente vai estar conversando com o Daniel Herz, da Companhia Atores de Laura. Enfim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor, muita admiração. Enfim, e a gente vai começar. Já quero começar logo pra gente dar esse tempo, porque a gente só tem, né, uma hora e a gente quer aproveitar ao máximo. A galera tá chegando, Joel, G, olha, enfim, vai ser super bacana. O pessoal tá chegando, Yara chegando, Luciana Marques, beijo. Daniel! E aí, queridão? Meu Deus, que delícia, amigo! Maravilhoso! Delícia conversar com você, Ribamar. Muito bom, cara. Nossa, eu tô super emocionado, assim. Já quero de cara agradecer. Você está abrindo o nosso projeto, os Ciclomáticos em Boas Companhias, né? E só tenho a agradecer a sua, enfim, a sua disponibilidade, seu amor, seu carinho pela gente, tá? Imagina, cara, é uma delícia estar aqui abrindo esse projeto com você, porque, assim, fica meio parecendo babação de ovo, mas não é não, cara. Eu tenho, assim, uma admiração por essa companhia e cada integrante dessa companhia, e especialmente por você. Eu acho que a trajetória do Ciclomáticos é uma trajetória que é uma metáfora de várias coisas muito importantes em relação ao nosso país. Né, a trajetória da companhia Ciclomáticos é uma trajetória de uma relação, assim, e aí você vê como tem um lugar ali de uma sensibilidade, de uma profundidade, de um requinte estético do grupo de vocês que fez vocês terem uma caminhada, assim, uma trajetória incrível, consistente, lindíssima, e eu acompanhei isso de perto desde o começo. Então, eu quero te dizer que para mim é uma honra, tá? É uma honra estar aqui com você hoje, estar com vocês. É uma honra ter essa parceria da Companhia Atores de Laura com os Ciclomáticos, que a gente tem que perceber essa pluralidade, né, de possibilidades de grupos e de companhia, e a gente tem que se unir muito nesse momento tão árido que a gente está vivendo, né? Ai, Daniel, nossa, já começou lindo. Assim, hoje eu vou começar chorando, vai ser um negócio aqui. Bem, para quem não sabe, o Daniel foi a primeira pessoa que me deu um prêmio na vida. Eu já ganhei um prêmio de diretor, foi com o Daniel Herz. Olha que isso, gente, que maravilhoso isso. Lá na FETAERJ. Daniel, amigo amado, então, aproveitando que você já está falando disso, a Companhia de Atores Laura e os Ciclomáticos são companhias co-irmãs, né? Nós já fizemos até um projeto juntos, na época a Suzana Kruger dirigiu a gente junto com Atores de Laura, né, fazer uma leitura lá na Academia Brasileira de Letras, né? A gente fez uma leitura do Mambembe, foi uma coisa fantástica, encontro lindo. E aí, Daniel, eu queria saber um pouco, uma companhia como Atores de Laura que existe desde 92, né? Como ser e ter uma companhia nesse país, Daniel? Como é que a gente sobrevive a isso? Como é que é essa loucura? Ai, Ribamar, essa pergunta ela precisa de 10 lives, mas vamos lá. É, eu acho assim que tem várias camadas, né? Tem a camada mais prática, mais assim, de como se organizar para conseguir continuar juntos. E tem camadas mais profundas, né? O que leva você ou aquele grupo de indivíduos se juntarem e formar um projeto de vida? As pessoas que começam a carreira, elas ficam pensando assim: será que eu vou fazer alguma coisa assim? Vai aparecer na minha frente uma oportunidade de fazer parte de um grupo? Isso, se não for alguma coisa consistente em termos de desejo, de acreditar que isso é uma coisa extremamente radical, exige uma postura revolucionária nesse universo tão individualista que a gente vive. Quer dizer, fazer parte, Ribamar, de uma companhia, você sabe disso tanto quanto eu, é ir contra
uma corrente que existe no mundo capitalista, que é como que eu posso me dar bem, e se dar bem é se dar bem sozinho. E aí depois você ajuda umas pessoas para você ter a sensação que você é uma pessoa legal. E trabalhar numa companhia, trabalhar num grupo, é ir contra essa ideia, é ir contra essa lógica. Entendeu? Então, eu diria que é ter um pouco uma postura revolucionária. Revolucionária no sentido que o status quo, o sistema capitalista, que investe numa lógica hiper, mega individualista, em que o sucesso está vinculado a essa ideia do individualismo, é você ter uma postura que vai contra isso. Né? Se isso não consiste, se isso não é uma coisa profunda, depois de 1 ano, 2 projetos, começa a dar um probleminha, começa a ter um atrito, começa a ter um desgaste, tem um espetáculo que é um fracasso, você sai fora. Então, assim, eu acho que para consistir com todas as dificuldades, as intempéries que acontecem dentro e fora, você tem que acreditar que isso é um projeto que tem tudo a ver com essa postura revolucionária. Então, acho que isso é um sentido mais profundo. No sentido mais circunstancial, então, são coisas que vai acontecendo e você vai descobrindo como que você resolve isso. Então, por exemplo, a gente estipulou algumas decisões de produção, eu não sei como é que vocês fazem, mas, por exemplo, a gente teve sempre uma coisa que um certo percentual de tudo que entra, em termos de borderô, em termos de cachê, a gente sempre separa para ser um fundo da companhia, para a gente poder viabilizar essa perspectiva do que está por vir. Então, isso fez com que a gente sempre tivesse uma circulação de um caixa que viabilizasse a companhia tocar digamos assim, os seus sonhos. Nossa, não. E é muito parecido com a gente, inclusive, nesse sentido. E Daniel, essa relação, e você, né, com esse grupo, essa relação, como é que você se vê? Porque você é o líder, tem essa liderança do grupo, né, como diretor artístico. Como é que você fomenta para que essa paixão se perdure dentro de uma companhia? Que eles se apaixonem por você e você se reapaixone também por eles. Pergunta genial. É que nem uma relação amorosa, Ribamar. É que nem uma relação de amor. Eu acho que assim, a gente tem que renovar a admiração mútua, né, entre os integrantes, e a gente também tem que ter uma coisa que nós diretores temos, que é surpreender o público. A gente também tem que surpreender o próprio grupo. Então, o que vai mudar de uma dinâmica de um processo de ensaio para o próximo processo de ensaio? Se começa a ficar tudo muito evidenciado, se o jogo já está muito dominado por todos, se você tira a dimensão de um perigo, de um desconhecimento, de um mistério, você mata a libido entre os integrantes da companhia. Então, você tem que ter uma sabedoria de como renovar essa libido, esse desejo de estar juntos, entrando numa sala de ensaio para trabalhar. Então, eu acho que um diretor de companhia, de um líder, ele tem que ter essa inquietude de levar em consideração que o desejo do outro de estar lá dentro também tem que ser cuidado. Então, isso é um processo de uma vida. A gente poderia dizer, sei lá, a companhia vai fazer, sei lá, 28, 29 anos, sei lá quanto tempo tem já, os atores de Laura. Eu acho que o tempo inteiro, eu e eles também, a gente teve essa inquietude de não deixar o tesão acabar. E aí, às vezes, tem 1000 estratégias. Tem até estratégias de dar um tempo. E por mais que isso seja doloroso, já aconteceu inúmeras vezes, um integrante fala assim, cara, eu quero dar um tempo. E na companhia isso sempre foi muito democrático. Quer dizer, a gente sempre teve a sabedoria de saber que só vale a pena você fazer parte do processo se você está desejando estar lá. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, ai, Dani, eu não quero fazer essa peça não, tá, vou dar um tempo. E por mais que isso doa muito, dói nas vísceras, você ouvir alguém falar isso, você também tem que saber que isso faz parte da brincadeira, faz parte de uma relação duradoura, faz parte do jogo da libido, ter o afastamento. E, ao mesmo tempo, isso é só uma das opções, o afastamento. As outras opções é você criar dinâmicas. Então, diferentes estruturas de processo, por exemplo, nos atores de Laura, a gente tem uma brincadeira de fazer criações coletivas, aí vai para um texto clássico, vai para uma adaptação de um livro, aí vai para textos
Então, assim, e também tipos de ensaios, ensaios mais físicos, ensaios mais, com mais trabalhos de mesa. Então, você vai tendo uma inquietude de não virar uma máquina de repetição porque deu certo aquele processo. Quer dizer, aquela imagem do Peter Brook, né, da página em branco, ela tem que ser verdadeiramente experimentada, com toda a angústia que isso causa. Porque causa uma angústia você começar um processo e falar assim, cara, o que vai ser novo nessa história? O que vai ser novo não só para o mundo, Ribamar, o que vai ser novo para a gente, né? Sim, com certeza. E Daniel, isso que você está falando, né? Realmente a gente tem que ter uma perspicácia e uma maturidade para compreender isso, né? De que cada um tem o seu momento, cada espetáculo tem o seu momento para ser feito, né? Eu acho que isso é a prova de que o caminho da companhia é um caminho, é um casamento. É o que, como você falou, aproveitando o Dia dos Namorados, né? A gente namora essas pessoas. Ter casamentos que duram menos do que o tempo que estão na companhia até. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, é uma história, eu acho que nos ciclomáticos eu vejo isso também, é uma história de uma família que se constitui no sentido profundo, né? No sentido de que a gente sabe que numa situação limite, numa situação de dor e numa situação de alegria também, de profunda alegria, aquelas pessoas estão lá. Isso não quer dizer, para a gente não romantizar demais, Ribamar, isso não quer dizer que não tenha problemas, que não tem Claro. coisas que enchem o saco, que não tenha irritabilidade, que não tenha coisas que são do universo do humano. Sim. Mas, né, mas você constrói algum lugar de um acolhimento da aridez da vida e também da alegria de estar aprofundando a opção de escolher ter sido artista. Então, assim, no ambiente de companhia, volto a dizer, os ciclomáticos é um exemplo maravilhoso disso. No ambiente de companhia, você consegue contra as leis de mercado. Então, por exemplo, para quem está nos escutando, né, é muito prático isso. Então, em vez de você ter a lei de mercado, que é vamos ensaiar 2 meses, no ambiente de grupo, de companhia, você pode fazer um processo que vai demorar 11 meses. E a minha experiência pessoal, como público, não é nem como diretor, é que todas as experiências maravilhosas e radicais que eu absorvi como público têm a ver com um tempo, uma exigência de um tempo, de um mergulho, de uma dedicação, que vai contra digamos, essa lógica do mercado utilitária e tão superficial. Então, isso traz uma alegria enorme, né? Você perceber que você encontrou pares que topam essa possibilidade, né? Com certeza. É muito importante essa sua fala, Daniel, porque é nesse aspecto mesmo de a gente entender que é algo concreto, que tem as suas questões, né? Tem todos os seus prós, tem todos os seus contras, mas a partir de tudo isso é uma escolha e uma desescolha, né? Porque quando você escolhe estar com essa galera, você está desescolhendo outras coisas e tem que ter ciência disso. E cada um tem o seu momento também de escolher, né, essas questões. Daniel, assim, uma pergunta para deixar você instigar mais isso. Ter uma companhia é para a vida toda? Cara, a vida toda é um tempo que não existe, né? A vida toda é uma temporalidade que não existe. Porque o que é a vida toda, né? A vida toda, se eu morrer hoje, então foi para a vida toda, né? Então a vida Sim. toda é uma temporalidade que não existe. Agora, o que eu te diria é que depois de estar há tanto tempo, né? Mais de 26 anos juntos com essa galera, e são as mesmas pessoas, né? Não é só a marca Atores de Laura que existe, são os mesmos integrantes que estão juntos. Eu te diria que se não é a vida toda, no meu caso, é pelo menos quase a vida toda. Porque sabe o que é, Ribamar? Hoje em dia, assim, eu olho para trás, cara, isso dá uma alegria, uma sensação assim de que coisa especial a gente tem tido essa postura que eu chamei aqui no começo da nossa conversa, essa postura revolucionária de ir contra essa lógica tão individualista que marca, né, a voracidade do capitalismo. A voracidade do capitalismo tem a ver com esse investimento no excesso do individualismo, né? Então, você encontrar pessoas que compartilharam uma temporalidade enorme, como mais de 25 anos,
em que a gente experimentou na porrada, né? Na democracia, no debate, na exaustão da conversa, na exaustão de ter que ter um tempo interno de conversar e debater e pensar e aprofundar. É incrível, porque hoje em dia a gente começa a se repetir um pouquinho só aqui na live, as pessoas já vão embora. Então a coisa está tão assim superficial que as pessoas não têm mais fôlego interno de sustentar alguma coisa mais profunda, né? Então você encontrar pessoas que têm essa radicalidade é mal barato, né? É muito especial. É muito especial. E cada vez mais, né, a gente entende que, querendo ou não, nós somos um ato de resistência, né? A gente, politicamente, a gente... mas a gente não se envolve politicamente, né? Poderia dizer isso, mas a gente já está envolvido profundamente porque a gente é um fruto de um ato revolucionário, né? O que fazemos hoje é isso. Você tem que pensar que, por exemplo, o ambiente econômico de um grupo, de uma companhia de teatro, é um ambiente totalmente socialista, né? Na sua organização econômica, né? Você não tem as diferenças de mercado de um diretor para um ator, para um cenógrafo, para um iluminador. Então, você tem toda uma lógica socializante, uma lógica que valoriza o pacto de estar junto, e mesmo assim reconhece alguma diferença, pode até reconhecer. Então, você está num ambiente completamente revolucionário. Se você pensar, né, que é uma célula socialista, um ambiente de uma companhia, na sua organização básica, o orçamento é transparente, todo mundo sabe tudo o que está acontecendo, todo mundo sabe o que cada um ganha, todo mundo sabe para onde vai o dinheiro. Quer dizer, tem uma transparência que é interessantíssimo. Nada contra uma produção convencional. Eu, como diretor convidado, trabalho muito fora em produções convencionais também. Mas a diferença, né, Ribamar, é que esse ambiente de companhia é um ambiente que todos se sentem donos da sua história. Não é só o diretor que é o dono daquela história. Então, nós somos os produtores da companhia, né? O Ribamar pode ser, sei lá, a pessoa que mais dirige os ciclomáticos, mas cada integrante sente que é dono dos ciclomáticos. Isso aí não tem preço. Isso não tem preço. Com certeza. Com certeza. É isso. E você falou agora no momento que é super importante as coisas dos integrantes, né? Como é que é para você, Daniel? Porque eu acho que você pensa, eu pelo menos assim, né? Nos ciclomáticos, eu penso muito nos integrantes. Eu escrevo para Carla Meirelles, eu escrevo para o Renato Neves, eu escrevo para a Nívia Nascimento, para o Getúlio Nascimento, né? Eu escrevo para essas pessoas, Fabiola Rodrigues, eu escrevo para eles, inclusive estão todos aí assistindo. Como é que é para você essa coisa? Você pensa no projeto para esses atores? Como é que é esse aprofundamento desse trabalho com esses atores, que também acho que é importante? Tem um termo na psicanálise, que é uma palavra que eu acho muito legal, que é uma coisa, a palavra transferência, né? Então, tem uma transferência entre o paciente, o analista, mas também tem uma transferência do analista para o paciente. Essa transferência, Ribamar, ela se dá nos dois sentidos. Eu diria o seguinte: o investimento no grupo, um investimento no projeto de grupo, é natural que essa transferência aconteça. Então, hoje em dia, né, quando eu penso, agora eu vou falar também os nomes dos integrantes, quando eu penso na Ana Paula, na Verônica Reis, no Leandro Castilho, Charles Frix, Márcio Fonseca, Paulo Mito, o Luiz André, quer dizer, esses integrantes, eles estão, digamos assim, na minha libido, no meu campo de desejo de pensar um projeto. É óbvio que está no meu prisma, né, na minha inquietude do que fazer. Então, por exemplo, tem projetos... Né, vou falar uma intimidade agora aqui, ó, momento íntimo. Ó. Eu tenho um projeto de fazer o Rei Lear com os atores de Laura, que é um sonho meu, e eu estou dando um tempo, porque eu acho que a gente precisa envelhecer um pouquinho mais. Ai, concordo. Então, assim, é óbvio que o meu tesão de montar o Rei Lear é agora, mas o meu tesão de montar o Rei Lear é com os atores de Laura. Então tem um negócio que eu fico postergando. Não, espera mais um pouquinho, mais um aninho, mais 2 aninhos, e eles estão cada vez melhores, cada vez mais maduros. Então, eu vejo chegando a hora, aliás, já está mais próximo do que nunca, mas o que é legal é que eu falo há 10 anos que eu quero montar o Rei Lear. Mas tem uma transferência libidinal, assim, uma transferência desejante, que é fazer com eles. Então, é natural, a tua fala é perfeita, né? Que a gente pense cada projeto, seja um texto que a gente vai escrever junto, individualmente, ou seja uma adaptação,
ou seja, um texto clássico, você ter essa estrutura de companhia leva em consideração quem são os integrantes o tempo inteiro. E os integrantes também sabem disso. Então, cada integrante também tem esse digamos assim, esse afago na libido, esse afago, digamos, na carência, de saber, cara, nós somos um grupo e que nós estamos olhando para nós mesmos. É muito cruel essa profissão, uma profissão dura demais. Você faz uma peça, depois você fica desesperado em encontrar um produtor ou um diretor que esteja louco para trabalhar com você de novo. Aí passa 4 meses, começa tudo de novo aquele desespero. Então, é óbvio que isso não é o único motivo para fazer parte de um grupo, mas você ter, digamos, aplacado essa angústia, por você saber que você é dono de uma história consistente e que você está num grupo que está pensando projetos o tempo inteiro que leva você em consideração, que você é uma parte integrante, fundamental, cada um é um pilar fundamental para a realização de cada projeto, isso é maravilhoso, entendeu? É muito especial, né? Você, Nossa. né? Completamente, completamente. Não, e aproveitando que tá nesse... Por isso que é bom falar com um amigo que a gente ama intimidade. Também, então, vou revelar uma intimidade que eu tenho com a companhia. Todos eles sabem disso. Eu sou enlouquecido para montar a gaivota do Tchekhov. Mas eu falo a mesma coisa. Primeiro, por 2 razões. Uma, que eu acho que tem que ser... A gente tem que estar mais velho para fazer a gaivota, né? Tem que ter uma maturidade ali. Na verdade, não é maturidade de interpretação, mas maturidade de vida, que para mim é super importante. E a segunda, porque eu quero estar em cena. Então, para se dirigir, é uma coisa muito complicada. Mas é isso. Mas, Daniel, pode falar. Não, falei. Vai você. Não, era só uma observação. Mas, assim, eu fico super feliz que quando a gente encontra... Outra coisa que eu acho que é importante também, né? Por isso que a gente está fazendo esse bate-papo em boas companhias, que é a gente encontrar essa irmandade, né? Nós somos co-irmãos, né? Na companhias co-irmãs, e encontrar essa irmandade de saber que a gente também tem as mesmas relações, né? Vocês são uma companhia que também administra um espaço, como o Teatro Miguel Falabella. Nós ficamos 3 anos no Teatro Municipal Ziembinski, que agora nós temos o nosso espaço lá, que é o Espaço das Artes dos Ciclomáticos. E como que entra esse aspecto também, que é o aspecto administrativo dentro de um grupo? Como é que isso funciona? Porque o artístico é lindo, mas tem um lado que é administrativo que às vezes nem todo mundo quer se envolver. Como é que é isso? Olha, é muito legal a tua pergunta, porque no plano assim do desejo mais infantil de ser artista, a gente tem aquela projeção que é, bom, eu vou ficar aqui, o mundo vai reconhecer o meu talento, vai me achar maravilhoso ou maravilhosa, vamos chamar para fazer personagens incríveis e a minha vida vai fluir como, como se eu estivesse caminhando sobre um arco-íris. E, na verdade, o que acontece, né, Ribamar, é que tem uma dimensão do profano e do sublime que dá uma maturidade, uma consistência para o artista que é muito legal. Então, eu diria que tem uma coisa assim profana e sublime que caminha lado a lado, que é o lado prático. Então, por exemplo, nos Atores de Laura, não só a parte administrativa de um espaço, Ribamar, mas outras funções também circulares, né? Então, você tem Atores de Laura que fazem figurino, fazem programação visual, fazem cenografia, fazem iluminação, fazem tantas coisas, escrevem, dirigem também. E a parte da administração do Teatro Miguel Falabella, ela é uma experiência de mais de 15 anos. Companhia, sabe? Daniel. Quando você pensa assim, você tem que... Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora voltou, tranquilo. Tá? Voltou? Então, eu estou falando que a parte da administração do teatro dá uma dimensão prática, terra, sabe? Assim, você tem que ver o problema do cano que estourou no camarim. Você tem que consertar o fiapo do carpete que está saindo na cadeira ao lado da fila C8. O parafuso da fila D10. Quer dizer, isso dá uma dimensão maravilhosa de que a vida não é só um sonho, um idílio, sabe? Então, assim, nós artistas, a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Quer dizer, deveria ser uma experiência desejante os artistas trabalharem em produção, os artistas fazerem figurino, sabe? Porque
toda vez que você circula por uma outra função, depois você vai olhar para aquelas pessoas com outro olhar, né? Então, eu acho que eu percebo que a Companhia Torres de Laura, agora, na idade que a gente está, depois de ter circulado por tantas funções, hoje em dia tudo é muito mais fácil. Então, quando a gente chega, por exemplo, num teatro, né? A gente chega num teatro e esse teatro tem alguns problemas, o camarim tem algum problema, tem um vazamento. A gente, hoje em dia, tem uma condescendência com aqueles problemas práticos daquele estabelecimento, de quem sabe a porrada, a dificuldade que é no nosso país você cuidar, você zelar, você conseguir dar conta de fazer um espaço funcionar 100%. Então, eu acho assim, que é muito saudável. Eu acho que, respondendo a outra pergunta, eu acho que ficamos mais saudáveis. Eu acho também que tem uma coisa legal, que aí é diferente dos ciclomáticos, e é legal pontuar isso. A Companhia Torres de Laura, ela nasce, na sua grande maioria, na Zona Sul. Então, o convite do Norte Shopping para a gente cuidar do Teatro Miguel Falabella também deu por mais que seja dentro de um shopping, mas a gente olhou para a Zona Norte como a gente nunca tinha olhado. A gente se interessou pela Zona Norte, tem que se interessar cada vez mais, como a gente nunca tinha acontecido na nossa existência. Então, eu diria que foi um jato de tinta de desaburguesamento na Companhia Torres de Laura, a experiência de cuidar de um teatro na Zona Norte, né? Isso, para a gente, foi muito importante, né? De uma forma bem burguesa, te confesso agora para você, que a primeira vez que eu fui lá, eu falei assim, a gente não vai aguentar ficar vindo aqui todo dia cuidar desse teatro. E hoje em dia eu penso, nossa, a gente já está há mais de 15 anos, a paixão que a gente tem por aquele lugar. Quer dizer, que lindo, né? Que dinâmica interna interessante que a gente conseguiu ter de repensar o nosso olhar sobre a cidade do Rio de Janeiro, repensar a possibilidade da pluralidade, de perceber coisas. Então, por exemplo, agora tem um trabalho social que a gente faz no Teatro Miguel Falabella, com turmas de comunidades carentes ali perto do Teatro Miguel Falabella, que é tão emocionante. Você vê atores e atrizes talentosérrimos, com potencial impressionante, podendo chegar no lugar, porque a gente está dando esse espaço para eles, né? E as pessoas veem assim uma gratidão e um reconhecimento, e é muito legal falar isso, Belmar, porque o talento está lá, sabe? É só você dar o espaço para as pessoas. Aliás, a pessoa que eu estou falando agora é um exemplo disso, né? Com certeza. Ciclomáticos é um exemplo disso, né? Eu não estou babando ovo, não, mas Ciclomáticos tem essa marca, né? De um grupo que vem ali na brabeira, né? Na dificuldade, e pessoas talentosérrimas que fizeram espetáculos incríveis e que mais cedo ou mais tarde o mundo começa a reconhecer isso. O mundo começa a olhar para isso e reconhece esse talento e essa potência criativa que vocês têm, né? Isso é tão importante, porque eu falo muito isso, né? Às vezes tudo acontece só do outro lado do túnel, né, Daniel? E a gente vai quebrando essas barreiras e vai percebendo quanta coisa bacana, né? E eu falo por mim, um grande exemplo mesmo. Eu nasci na favela do Jacarezinho, né? Eu sou vizinho daqui do Teatro Miguel Falabella, né? E ter a oportunidade de crescer e ser um artista reconhecido para mim, é uma coisa que em outro momento era impossível, era algo impossível, mas essas oportunidades, se existem as oportunidades, elas acontecem e isso vai reverberando, né? E Daniel, muito, muito bacana você falar sobre isso, porque isso nos dá um fôlego. Olha, muito bom abrir com você. Você nos dá um fôlego. Acho que a galera da companhia que está ouvindo, tem outras companhias ouvindo aqui também. Então, assim, dá um fôlego para a gente, porque a gente às vezes se sente muito sozinho, né? Tipo, será que as mesmas coisas acontecem com os outros? É que você ouve isso, é o que a gente... por exemplo, teve uma ventania uma vez lá no Espaço das Artes que levou a nossa lona. A nossa lona a gente fez na inauguração, para a festa, ficou lá durante, porque a gente conseguiu aquela lona, então ela tinha que ficar até enquanto durasse. E aí a gente acordou um dia no vendaval que teve aqui no Rio e a lona voou. E éramos nós que estávamos lá desamarrando a lona, né? E recolocando essa lona no lugar com as nossas mãos, né? A gente que varre o espaço. Então, eu acho que esse lugar também de tirar um pouco desse endeusamento do artista é tão importante, né? Porque acho que, não sei se é uma coisa do Brasil, enfim, mas não sei se do Brasil, mas acho que das capitais, vou colocar assim. Porque quando eu vou para o interior,
tem uma outra relação com a arte, e aqui a gente tem uma relação tão mitificada. Eu não sei, o que você pensa disso? Não, eu acho que tem uma glamorização da profissão, né, relacionada com a, a, a indústria, a cultura industrial, né, a indústria de massa. Então, eu te diria, se você pega, por exemplo, as companhias, se você estuda como é que eram as companhias de teatro na Grécia Antiga, não tinha isso, né? As pessoas tinham uma coisa simples, um jeito muito simples de viver e tinha uma expectativa de consumo muito simples, né? E isso vai acompanhando a história da humanidade até um certo momento, quando você tem, com a Revolução Industrial e depois com a chegada do cinema, né? Você tem o começo da cultura de massa. A cultura de massa trouxe a possibilidade das pessoas enriquecerem de uma forma abrupta e trouxe uma possibilidade de um patamar social que o artista não tinha antes. Era muito raro você ter um artista com uma vida tão passível de ser, assim, viver como uma elite, né, econômica, digamos assim, né? Então aí você tem, no nosso caso do Brasil, você tem o cinema, né? Aí tem essa influência de Hollywood, e você tem depois a chegada da televisão, em que também produz essa sensação. Então, no nosso caso, da nossa classe, é duro mesmo, porque você vive num sistema capitalista que fala que só é feliz se você tem o seu apartamento próprio, você só é feliz se você tem um carro, você só é feliz se você consegue viajar de avião. E aí você tem do teu lado pessoas incríveis, maravilhosas, pessoas incríveis que conseguem entrar na indústria cultural e conseguem, digamos assim, chegar nesse patamar de consumo. E aí você fica lá, um ator de teatro, vivendo de uma forma apertada, e você começa a perigosamente sentir que você é um fracassado, porque você não conseguiu atingir aquele projeto capitalista, consumista, que a vida fica subliminarmente, fica sussurrando em você. E, cara, você não vai ter teu apartamento? Você não vai conseguir viajar para Nova York? Você não vai conseguir ir para Paris? E ficam sussurrando a vida inteira de uma forma subliminar. E você fica vendo as pessoas à tua volta conseguindo isso. Então, assim, tem que ter um resgate, né, um resgate didático mesmo, Ribamar, de lembrar o que é ser artista. Ser artista é dar importância a determinadas coisas e menos importância a outras. Ser artista é você achar que você quer pensar a existência humana e dividir isso com o mundo. Se você tiver uma bilheteria que naquele momento facilita você comprar um apartamento ou você ter poder ir num restaurante melhor, maravilha, mas você tem que saber que o valor... É que nem eu falo, ganhar um prêmio de teatro, ganhar um prêmio de direção, maravilhoso. Mas você não pode estar nessa profissão por isso. Você tem que estar na profissão porque você tem que sempre ter, o tempo inteiro, Ribamar, renovar aquele desejo primordial de ser um contador de história, aquele desejo primordial de você dividir a experiência de comunicação através da arte com uma pessoa que está na plateia e você que está no palco. Tem que ter, parece meio bobo isso que eu estou falando, mas tem que ser renovado isso, porque a gente tem um sistema massacrante falando que você é um fracassado se você não se torna uma pessoa de elite econômica. Então você fica assim, cara, eu estou aqui há 20 anos, 30 anos, ralando, fazendo meu teatro, e a vida fica me dizendo aqui, é só isso? É só isso que você consegue? Depois de tudo isso, você só tem 40 mil reais no banco? É isso mesmo? Você é um fracassado. Então é importante a gente lembrar de que a essência da decisão de ser um artista não é ser uma pessoa que está na indústria. Isso não quer dizer... Eu mesmo já dirigi na Rede Globo. Não quer dizer que você não possa viver a experiência de trabalhar e ganhar muito dinheiro, mas você tem que resgatar sempre a essência do que te levou para essa profissão. Tem gente que está nos escutando agora que pode falar assim, não, mas o que me levou para essa profissão é querer ficar rico, trabalhar na televisão e ser famoso. Ótimo, aí a tua chance de ser um fracassado é maior, porque talvez você não consiga. Uhum. Agora, pessoas que têm um desejo genuíno, verdadeiro, potente, de fazer arte, de fazer teatro, precisa fazer um mecanismo interno, psíquico, Ribamar, de
fazer uma resistência a essa mensagem subliminar. Você é um fracassado, você não consegue o apartamento em Ipanema. Então, assim, tem que ter um trabalho diário, porque é muita porrada, é o tempo inteiro isso, né? Com E certeza. isso dá uma fragilizada. Então, assim, eu acho que essa é a grande resistência mesmo que tem que ser feito. Nossa, é importantíssimo você falar sobre isso, porque o Plínio Marcos falava sobre isso, né? Mais do que uma dádiva, é uma maldição, né? A gente está trazendo essa maldição, acho que uma palavra fantástica, porque é uma missão, nós somos missionários disso, né? E abrir mão disso tudo, né? Eu acho que é abrir mão de muita coisa. Daniel, como é que é essa coisa agora para você desse novo momento, que a gente não está no teatro, a gente não está fazendo teatro, enfim, nos locais, não sabemos quando vamos voltar. Quais são as perspectivas diante desse novo normal, do que está vindo por aí, com a Companhia Atores de Laura e você? Bom, agora, de hoje até os próximos 3 anos, a gente vai ficar só fazendo live o tempo inteiro. Meu Deus, fala isso não. Tô brincando. Deus me livre, Deus me livre. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a gente tem que descobrir novas possibilidades. Vamos lá de trás para frente, eu acho que a experiência do que era antes da pandemia, Ribamar, me parece que a experiência da pureza do que tinha antes, que é as pessoas entrarem numa sala de espetáculo, 400 pessoas, uma do lado da outra, me parece, posso estar sendo um pouco ingênuo, mas me parece que só depois que a vacina efetivamente chegue. Então, nós, artistas, a gente pode ser que a vacina chegue em 6 meses, em 1 ano, mas pode ser que demore muito. A gente tem que aproveitar essa puta dessa crise que a gente está vivendo e descobrir novas possibilidades. Então, por exemplo, fazer teatro para menos pessoas, ou fazer teatro em lugares que a gente nunca imaginou, ou fazer teatro usando linguagem virtual também, como monetizar essa linguagem virtual também, como descobrir que isso também pode ser uma possibilidade de trazer algum tipo de reflexão cênica, de conseguir consumir a atividade dramática através da linguagem virtual e isso ser monetizado de alguma forma. Então, eu acho que nós, a classe artística, ela está assim, botando a cabecinha para fora depois do baque que a gente teve, essa derrubada que a gente teve na nossa atividade, a gente está tendo que repensar. Eu acho também que tinha uma crise de público que já vinha acontecendo antes da pandemia e que, surpreendentemente, vou fazer uma fala otimista, surpreendentemente, quando a gente tiver já essa situação normalizada completamente, pode ser uma enxurrada do humano querendo o ao vivo, querendo estar lado a lado. Então é um momento, uma fala otimista, pode ser incrível. Depois dessa repressão, eu acho que as pessoas não vão aguentar mais, por isso que eu falei sacaneando agora da live. Eu acho que vai ter uma hora que as pessoas não vão aguentar mais fazer live, não vão aguentar mais. Então, tem uma dimensão que é essa experiência de troca que a gente está tendo agora, Ribamar. Não tem toque, não tem cheiro, não tem outros ângulos. A gente tem uma coisa chapada frontal. Ela é... Que bom que a gente tem essa tecnologia para poder conversar agora nós dois. Mas ela também é cheia de limites. E esses limites, a gente não vai estar mais aguentando esses limites. Então, eu acho assim, tentando ser prático na tua resposta, eu acho que a gente tem que descobrir novas possibilidades, que passa também a incorporar, de alguma forma, essa linguagem virtual, mas eu acho que a gente vai ter que começar a descobrir como fazer teatro de uma forma mais experimental, lugares mais abertos, por exemplo, né? Maior distância entre as pessoas. Eu estou chovendo no molhado, estou falando que todo mundo já sabe. De repente, né, o Berlin Ensemble, por exemplo, já está fazendo isso, né? Você tem cadeiras separadas, até a gente chegar ao momento de poder, se Deus quiser, o mais rápido possível, fazer teatro como era. Mas esse como era nunca será como era, porque é uma experiência muito radical que a gente está vivendo, de angústia, de isolamento, e isso vai fazer com que a gente, na hora que chame o público para assistir, a gente contabilize esse horror que a gente viveu, e esse horror também vai nos ajudar a gente falar para as pessoas, falar assim, pelo amor de Deus, cara, vai experimentar o que é você consumir uma experiência ao vivo, cênica, essa coisa milenar chamada teatro.
vai para uma plateia de experimentar isso. Então, eu acho que a gente pode se surpreender positivamente também, sabe, Ribamar? Eu acho que pode ser bem legal, assim. Agora, é uma angústia. A gente está muito angustiado, todos nós, né? Muito angustiados. E a questão da sobrevivência é uma variante aí que está aí também, né? E, mas eu acho que, a longo prazo, a gente pode se surpreender, viu? Sim, não, e você tem toda a razão nesse sentido, porque eu acho que vai ser uma nova revolução também, nesse sentido, das pessoas quererem assistir. Acho que foi muito importante você falar dessa questão do público, que a gente estava perdendo, enfim, o público estava deixando de ir ao teatro, também tem algumas questões, acho que a gente tem que começar a perceber que o teatro não é só feito pelo ator e pelo diretor, tem um público. Eu acho que a gente tem que começar também a pensar em temas que sejam interessantes para esses públicos, né? Eu acho que é uma das coisas que estão por aí nesse momento. E, Daniel, qual é o novo trabalho do Atores de Laura? Eu vi que vocês estavam fazendo, eu vi uns vídeos da companhia e vi que eram umas experimentações. O que é isso que está vindo por aí? Então, a gente está com um projeto chamado Fronteiras Invisíveis. Fronteiras Invisíveis. E que é exatamente isso. A gente vai fazer um espetáculo sobre as fronteiras invisíveis. Quer dizer, a gente tem as fronteiras visíveis, né, na nossa organização como planeta, organização social e organização como país, Estado. E a gente tem milhares de fronteiras invisíveis. E a gente quer falar sobre elas. E está sendo muito bacana, porque a nossa ideia não é fazer uma peça de esquete, não é fazer um texto que tenha uma estrutura dramatúrgica linear, com começo, meio e fim. A gente realmente está querendo, que tem a ver com a tua primeira pergunta, sabe, Ribamar? Para a gente é um desafio fazer desse espetáculo uma experiência dramatúrgica que a gente nunca viveu. Então, tem esse lugar, inclusive com atores convidados, atrizes convidadas, pessoas que a gente nunca trabalhou. Então, o tema é as fronteiras invisíveis que estão colocadas aí no dia a dia. A gente quer tocar de uma forma diferente. Então, tem uma coisa, a gente está estudando muito, por exemplo, performance, o universo da performance, e como que isso pode ir para dentro de uma sala de espetáculo, se é que tem que ir para dentro de uma sala de espetáculo. A gente está muito no começo. O outro projeto que a gente está fazendo agora, que é uma coisa saída do forno, a gente agora, às sextas-feiras, daqui a 2 sextas, a gente vai fazer isso, usar o horário do nosso treino, que é sexta-feira de 11 a 1, para fazer leituras. A gente vai começar lendo o Círculo diz a hora. Vai começar lendo A Vida de Galileu, do Bertolt Brecht. Então, daqui a 2 sextas, vai ter essa brincadeira por Zoom. A gente vai abrir para as pessoas participarem do treino. Então, não é uma leitura sem parar, é uma leitura conversando, fala. É isso que eu te falei, entendeu? Utilizar essa limitação do isolamento para também quebrar paradigmas. Então, de repente, pode ter alguém no Recife que entra no Zoom e participe de um treino dos Atores de Laura. E como é que ler A Vida de Galileu tem algum tipo de influência nessa proposta desse novo projeto, que é Fronteiras Invisíveis. Bom, e agora eu te lanço de volta a pergunta. Ai, meu Deus. Eu quero saber qual é o projeto desse grupo maravilhoso dos psicomáticos. Então, eu já estou, né, pensando em algumas coisas. Eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, né? O meu próximo trabalho com os ciclomáticos, a gente está pensando em misturar Caravaggio com Graciliano Ramos. Que delícia! E aí, assim, é um trabalho que vai ser muito novo também. Olha que bacana, por isso que eu falo que a gente é co-irmão mesmo. E vai ser um trabalho completamente fugindo de tudo que a gente construiu. Vai ser uma coisa completamente física, corporal. E aí, enfim, estou falando em primeira mão, assim. A gente já estou fomentando esse projeto. E o outro projeto nosso é começar também com as leituras dramatizadas que a gente vai fazer por aqui também. Já estou viabilizando isso, a gente deve começar na próxima semana. Né? A gente deve começar com o texto do O Defunto, que é um texto que eu tenho um carinho muito grande, assim, enfim, uma espécie de As Criadas, do Jean Genet, né? Então, do René Diobaldi, esse texto, né? O Defunto do René Diobaldi. E aí, a gente está começando a vislumbrar isso. E quando a gente se encontrar, a gente vai fazer esse trabalho do Caravaggio junto com o Graciliano Ramos. Vamos ver o que vai dar. Né? Mas eu acho que é tua cara isso. Quero te dizer que eu acho que é tua cara. Aliás, eu queria te falar uma coisa. Eu não sei se eu devia estar falando isso aqui numa live. Meu Deus, pode falar. Vou falar, mas eu soube que você
eu não sei se a galera está sabendo, mas eu soube que você vai ser dirigido por uma pessoa fora da companhia. Eu fiquei sabendo disso, eu quero entender que história é essa. Que história é essa? Então, Não, eu posso estar agora instalando uma crise nos ciclomáticos. Eu vou explodir os ciclomáticos, agora uma implosão. Galera, eu estou sabendo que o Ribamar vai fazer um projeto fora do ciclomático, fora da companhia. Estou avisando a vocês, se liga. Agora você tem que falar, eu quero saber como é que é. agora, na verdade, você que tem que falar, porque você que vai ser o diretor disso. Então, você que me coloca nessa fogueira, então você fala, assume agora. Falou, eu vou dirigir o Ribamar. É isso que você tem que falar, só isso. Então, eu queria contar para vocês todos que a minha experiência como jurado, há muitos anos atrás, de ter visto esse garoto aí, como diretor e como ator, é uma experiência que o tempo inteiro, a primeira vez que eu vi o Ribamar, eu pensei assim, cara, que loucura, eu estou aqui na posição de jurado e esse menino despertou em mim imediatamente um desejo de trabalhar uma vez fazer uma parceria, alguma coisa, a gente fazer uma aventura artística. E então eu estou contando para vocês que a gente vai fazer um projeto que tem a ver com uma pesquisa meio, Ribamar, meio criação coletiva que a gente vai fazer, uma coisa voltada com essa história linda, uma história fortíssima desse garoto, que eu não vou abrir agora, porque nem sei se você quer que abra. Não, pode falar, pode falar. Não, uma história muito forte, uma história de superação, de dor, ao mesmo tempo de uma profundidade, de uma humanidade que esse menino tem. A gente realmente tem um amor enorme. Fico até emocionado quando eu falo isso, porque é um amor que ele surge do nada, né? É um amor gratuito, de admiração mútua. E eu senti isso a primeira vez que eu vi você fazendo um trabalho. Eu fiquei muito impressionado. Então, com toda essa emoção que você está sentindo agora, e eu também, eu estou agora assumindo essa tecnologia para anunciar para o mundo. Seja lá que mundo é esse, são 10, 20, 30 pessoas que estão fazendo parte, mas anunciar para o mundo, porque vai ficar gravada essa live, então outras pessoas podem assistir. Acho que finalmente a gente vai fazer um projeto junto. E vai ser muito legal isso, porque eu confio tanto na tua potência, no teu talento, e eu sei que você também confia em mim. Eu acho que vai ser, no mínimo o processo vai ser uma coisa assim revolucionária para nós dois, sabe? Ai, Daniel, você é foda. Mas é verdade, é verdade. Não, eu sei, mas é porque você é foda. Você me desmonta, você acaba comigo. Eu vou fazer coisa com você, você me faz chorar. É isso, gente. A gente não vai falar mais muita coisa para manter a surpresa, mas é um projeto que a gente está fazendo. O Daniel vai me dirigir num solo. Enfim, vou estar sozinho em cena, sozinho não, que eu não vou estar sozinho porque eu tenho 11 pessoas atrás de mim, os ciclomáticos vão estar todos envolvidos, sempre vai estar todo mundo junto lá, você tem certeza disso, e que eles vão me apoiar sempre. E assim, Daniel, nossa, estou muito emocionado. Eu quero avisar que a gente está no Facebook também, a gente está bombando, Daniel, a gente está bombando, tá? Sério? Ai, que Estamos bom! bombando. A gente está quase com o Miguel Falabella lotado. Então, sucesso. Então, assim, a gente... Nossa, eu estou desnorteado agora. Você falou disso porque olha, você me desmonta, homem, olha. Então, queria falar que a gente está no Facebook, ao vivo também. Galera, pode mandar pergunta, pode mandar coração, manda beijo para mim, manda beijo pro Daniel, manda beijo pro Ciclomático, atores Laura, manda beijo para todo mundo aí. Que eu tô com minha produção aqui que vai me dizendo aqui. Se tiver pergunta, manda que se der tempo eu te vou mandar, porque daqui a pouquinho tá acabando. Mas, Daniel, super obrigado mesmo, assim, enfim, tô muito feliz com. Você sabe que dessa parceria nossa, desse amor que é incomensurável de um pelo outro, né? A gente se ama demais, né? Enfim, e estou muito feliz de você estar publicizando a nossa história de amor aqui. Porque sabe o que é bom nisso? Porque quando a gente começa a fazer essas coisas, de, por exemplo, falar em público, não pode voltar atrás. Não, tem que fazer. Não. Agora você está então, muito fudido. A palavra passa a ser um contrato, sabe, Ribamar? Você fala, as palavras são entidades, aí você fala, as coisas vão virando, entendeu? Daqui a pouco a gente tem que estar ensaiando. E eu acho até que a gente tem que até aproveitar um pouquinho. Agora, eu acabei de pensar nisso. A gente já está aproveitando um pouquinho mais esse isolamento para trocar um pouquinho. Beleza, eu tô super disponível. Eu tô 24 horas por dia em casa. Que loucura! Eu também! Que loucura! Então, pronto.
Já vamos marcar nosso primeiro encontro amanhã. Já vou te mandar o zap aqui, a gente já vai se falando, tá? Mas, Olha, amigo, eu queria... eu, Fala. não, eu queria te falar que eu achei essa ideia de vocês, desses lives em companhia, uma graça. Uma graça porque eu acho que há uma necessidade do que a gente fez internamente dentro de cada grupo, a gente também olhar um pouco para os outros grupos, as outras companhias e criar pontes de parceria, pontes de, digamos assim, viabilizar, né, o nosso desejo de fazer arte. Então, assim, se a gente pensar, se os grupos todos, né, tivessem mais essa capacidade de se mobilizar para criar essas pontes, a gente já... Pensa só, Ribamar, se todos os grupos e companhias assistissem às peças de todos os grupos e companhias, os teatros já teriam um público bem legal, né? Com certeza. Nossa, Daniel... Tinha que ter uma regra. Para você fazer parte de um grupo, você tem que assistir às peças dos grupos. Eu acho isso fundamental. E outra coisa, Daniel, a gente tem que se assistir. Eu acho que a gente tem que estar... Isso. Às vezes a gente vai para... vou ter... Eu acho super bacana, não tenho nada que eu digo sempre. Tem que ter... Né? Você fala, vou ter que ver o espetáculo de fulano, tem que ver tal. Mas assim, eu quero ver o cara que está do meu lado, o cara que acredita em mim, o cara que é aqui da Baixada, que é da Zona Norte. Eu vou no Miguel Falabella assistir espetáculo. Eu adoro ir lá no João Caetano, nós já ficamos em cartaz do João Caetano, no Carlos Gomes. Mas eu tenho que ir no Miguel Falabella. Eu vi o Filho Eterno no Miguel Falabella, sabe? E me emocionei com a mesma força, entende? Aliás, o Miguel Falabella, o Denise, eu vi tudo no Miguel Falabella. Aliás, deixa eu aproveitar, então, nessa parceria que a gente está a divulgar o seguinte. A gente está fazendo uma coisa, a gente abriu um canal de YouTube dos Atores de Laura e toda semana a gente está carregando um espetáculo da companhia. E na segunda-feira a gente faz uma live sobre aquele projeto, sobre aquele processo. Então, olha que legal, Ribamar, essa segunda-feira agora, às 9 horas da noite, a gente botou ontem o Filho Eterno e a gente vai ter uma live em que eu vou conversar com o Charles, com o Bruno Lara Rezende, que fez a adaptação, e com o Cristóvão Teza, que escreveu o livro. Então, assim, vai ser uma live chiquerérésima, segunda-feira agora. Maravilhoso. Entendeu? Vai ser na página da Atores de Laura? É, na base da Atores de Laura, em que eu vou conversar 20 minutos com cada um. Vai ser muito legal. Eu estou nervosíssimo, porque o Cristóvão e o Bruno são chiquérrimos, o Charles é uma paixão da minha vida. Sim. Então, assim, vai ser uma live linda que a gente vai ter na segunda-feira que vem. Olha, alguém falou daqui, o Charles é maravilhoso mesmo. Ele é maravilhoso. Aliás, todos são maravilhosos. Todos são. É uma companhia realmente que é uma delícia, é uma delícia trabalhar com cada um deles. Nossa, agora, vem cá. Deixa eu te falar. Quero te dizer que eu adoro você, eu adoro essa companhia. Falei isso no começo da live. Eu estou vendo aqui pelo tempo que está começando a chegar perto do final, né? E, Ribamar, muito obrigado por ter me convidado. Agradecer o grupo todo, tá? De vocês terem me convidado para participar dessa abertura. É muito especial. E vamos ver se a gente realmente, Ribamar, não só nós dois, que a gente tem esse amor um pelo outro, e a gente vai fazer esse projeto, mas realmente vamos ter estratégias para a gente fazer coisas, nem que seja assim, um dia participar do ensaio juntos. Olha que chiquérrimo. Eu e no ensaio de vocês, o Ciclomáticos assistiu o ensaio dos Atores de Laura. Gente, assim, a gente brincar de fazer intercâmbio, a vida está passando, a gente tem que aproveitar e experimentar, sabe? Daniel, a gente está super à disposição. Já te falei, estou em casa 24 horas, mas sair daí eu pulo no seu colo, a gente já fica aqui, vai ser maravilhoso. E assim, amigo, eu só quero agradecer. Não tinha outra pessoa para abrir essa live que não fosse você. Assim, quando a gente pensou, eu falei assim, não, quem tem que abrir é o Daniel, porque é um carinho, né? Um amor, e você conhece, você é um padrinho praticamente meu enquanto artista e da companhia. Quantas vezes nós ficamos em cartaz, Miguel Falabella, quanto você foi importante, né? Enfim, só essa live de hoje, tenho certeza que a gente volta para a companhia muito mais resguardado, com fôlego, com tantas informações, tantas coisas. Eu acho isso tão fantástico. Então, assim, quero muito agradecer por você ter aceitado, mas queria que você finalizasse com uma mensagem da Companhia Atores de Laura, sua mensagem. Não, eu acho que tem uma mensagem importante para falar, que é pegando de um espetáculo, né, dos Saltimbancos, eu acho, né? Todos juntos somos fortes, né? E eu acho que é importante as pessoas pararem para pensar que o que importa é a dimensão do humano.
a dimensão do humano, na pluralidade do humano, na diferença do humano, na negociação da diferença. É isso que interessa. É realmente a gente nasce, vive e morre. E a experiência da troca, de pensar por que a gente vive essa experiência fascinante, só vale a pena na dimensão do coletivo, me parece. Sabe? O coletivo é um fundamento importantíssimo e que tem que ser resgatado cada vez mais. Eu acho que as Conto Sentido fazem um trabalho maravilhoso e eu acho que vale, mesmo quem não é de grupo, que está nos ouvindo agora, é importante a gente resgatar a dimensão do humano. É muito mais importante você conseguir pensar o humano do que comprar o aspirador de pó última marca. Ai, que lindo, Daniel, que lindo, que lindo. Eu estou aproveitando que eu assisti o Enxoval, né, nessas peças online, assisti, que atrizes lindas, né, Ana Paula, nossa, aí o ator, né, todos eles, né, mas Você é que sabe, trabalho lindo. você sabe que a Ana Paula e a Verônica, a Ana Paula Seco e a Verônica Reis, são as duas atrizes que, junto comigo, estamos desde a primeira peça da companhia, porque os outros entraram 2 anos depois, 3 anos depois, 1 ano depois. Mas a Ana Paula e a Verônica estão desde a primeira peça comigo. Somos só nós 3 que estamos desde o primeiro espetáculo. Olha que incrível. Os fundadores. Os fundadores. Lindo. E, Daniel, para finalizar, eu queria que você indicasse alguma coisa que você queria que as pessoas tivessem acesso, ou um livro, ou uma peça, ou um filme. O que você gostaria que as pessoas assistissem? A pessoa tem que assistir antes de sair dessa quarentena. Cara, eu tô nesse momento eu tô lendo O Idiota, do Dostoiévski. Ai, maravilhoso. Eu tô achando incrível. A primeira vez que eu li, eu achei difícil, e dessa vez eu tô achando, assim, maravilhoso. Então, assim, é um livro grande, tá? Tá até aqui, tá do meu lado. É um livro grande, mas é importante. Dostoiévski é o máximo. Então, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso. É a gente ir para os clássicos. Eu acho que esse momento da angústia, ir para os clássicos é legal, porque os clássicos têm coisas para nos ajudar a elaborar a dor, o vazio, né? O desespero. Os clássicos são muito importantes nesse sentido. Não é à toa que são clássicas. Então, como é isso que eu estou fazendo agora, eu recomendo O Idiota, do Dostoiévski. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ser dirigido pelo Abu nos processos de Dostoiévski, o Abu Janra. Então, assim, meu mestre também é maravilhoso. Maravilhoso. E agora eu vou ter a honra de ser dirigido pelo Daniel, que oficializou, né, o nosso projeto aqui, né? Agora não dá para voltar atrás, não dá para voltar atrás. A gente vai ter que fazer esse negócio, vai ter que fazer. A gente se fala pelo Zap depois, para ver quais foram as consequências da sua ação aí. Tá bom, olha, muito obrigado, tá? Amei estar com você. Obrigado, amigo. Beijo para os Obrigado. ciclomáticos todos, tá? Grupo chocante, maravilhoso. Beijo. Juntos, vamos lá. Juntos, estamos sempre juntos. Um beijo para a Torres de Laura também. Daniel, me despeço aqui. Um beijo, que eu vou ficar com um pouquinho. Valeu, querido. Tchau, tchau. Beijo. Gente, que emoção, que lindo. Foi nosso primeiro bate-papo, né? Nosso primeiro encontro dessa conversa vai ser assim, toda sexta-feira às 8 horas. Marca na agenda. Venham assistir esse encontro dos ciclomáticos em boas companhias, tá? E vamos ter também as nossas leituras, como eu falei aqui, né? Com o primeiro texto O Defunto, do René de Obaldia. E muito obrigado. É muita gente falando, queria mandar beijo para todo mundo. Vi aqui o Sim Teatro, vi uma galera chegando aqui, não dá para falar para todo mundo, mas assim, beijos, beijos, beijos. Acompanhem os nossos bate-papos. Toda semana a gente tá vendo Paulo Sandrone aqui, olha, uma galera linda, linda, porque passa muito rápido, eu não enxergo. Enfim, e lembrando, vou passar a nossa agenda. Obrigado, Daniel Herz, você é um sonho. E eu tenho certeza que a gente volta para os ciclomáticos com um fôlego inenarrável. Quero passar a agenda dos próximos dias. Semana que vem nós estaremos aqui com o Mondé, companhia de teatro, com a Inês Viana. Então assistam, porque vai ser lindo. Inês é uma querida, vai estar aqui com a gente. Então, a gente vai ter a Inês Viana, depois a gente vai ter o grupo Galpão com a Inês Peixoto, depois a Confraria do Impossível com o André Lemos, depois os Cênicos Cia de Teatro com a Marília Martins, depois os Claus de Shakespeare com o Fernando Yamamoto, depois a companhia A Máscara de Teatro com o Jason Leonardo. Gente, olha, muito bacana.
Obrigado, Cíntia. A minha estante de livros aqui, onde eu estudo, meu escritório, uma loucura. Ai, tô aqui. Paula Sandrone, que linda. Beijo, 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 beijos. Paula, quero você também aqui, hein? Quero conversar com você para te falar dos fudidos privilegiados. Vamos